Glória a Deus. Convido você a curvar a tua cabeça e continuar falando com o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite, que eu creio que Ele já tem falado nos nossos corações, nós já temos sentido a presença dEle neste lugar. E agora vem a melhor parte, que é essa palavra, que é viva e eficaz na minha e na sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós já te louvamos, nós já te engrandecemos, exaltamos o teu santo nome. Papai querido, agora vem a hora que é ministrada a tua palavra que é vida e vida com abundância. Papai querido, eis-nos aqui. Papai querido, continua falando com a tua igreja através da tua palavra, que o teu servo que irá ministrar, que ele venha diminuir, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele. Papai querido, eis-nos aqui. Continua falando conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Isaías capítulo 58. Isaías 58. Amém? Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão e deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e ele dirás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos.
Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem faltando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Podeis assentar, irmãos. Quando a gente começa a andar com Deus, Deus vai colocando um jugo nas costas da gente que a gente consegue carregar, porque você ainda não está preparado espiritualmente, você ainda não está alicerçado espiritualmente, você ainda não conhece o profundo da palavra. Mas a partir do momento que você vai aprofundando no deserto, caminhando com Deus, Deus vai te dando mais responsabilidades, vai te dando mais fardos, vai te dando mais força para você enfrentar as batalhas. O que muitas pessoas, elas acreditam quando elas entram na caminhada do Senhor, é que se simplesmente elas o adorarem, ir embora para suas casas e fazer a sua vontade, está tudo tranquilo. Mas vocês percebem aqui, através de Isaías 58, da palavra de Deus, que não é assim. O povo fazia os cultos como eles faziam antes. Iam lá, glorificavam o nome do Senhor, faziam o sacrifício, tudo aquilo que estava determinado para fazer no tabernáculo, no templo. Só que eles não estavam vivendo aquilo que eles estavam fazendo. Eles não estavam se preocupando com o próximo, não estavam se preocupando com os pobres, não estavam se preocupando com eles mesmos, apenas consigo mesmo, não com o próximo. E se você reunir toda a palavra de Deus, é você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque se você amar o próximo como a si mesmo, você não vai fazer mal para ele. Você não vai cobiçar aquilo que ele tem, você não vai desejar, você não vai ter inveja de nada disso. Quando Abel e Caim, lá no comecinho, fizeram uma oferta, Abel fez uma oferta, Deus aceitou Abel e a sua oferta. Ele não aceitou a oferta, ele aceitou primeiro quem? Abel e a sua oferta. E aí quando Caim fez uma oferta também, Deus não aceitou a oferta e nem Caim. Então, o que é esse ofertar? Ofertar é a gente fazer a vontade de Deus. O andar no deserto é você fazer a vontade de Deus. Deus já nos livra do mundo, Ele já nos resgatou daquilo que nós estávamos vivendo antes, a escravidão. Nós éramos escravos e a gente não tinha o conhecimento da escravidão que a gente estava vivendo. Não tinha como sair daquele lugar, porque o mal era mais forte. Mas quando você um dia olhou para Deus, você falou com Ele: Senhor, me tira dessa situação, eu quero andar nos teus caminhos. O Senhor fala para cada um de nós. Ele sempre explica, a palavra de Deus, ela é transparente, verdadeira. Ele explica: você quer andar comigo? Só que a porta é estreita. Você quer andar comigo? Só que você vai ter que caminhar no deserto. Você vai ter que parar de fazer coisas que vocês faziam antes para me adorar. Então não é só a gente vir aqui e glorificar o nome de Deus, é também você vir aqui, glorificar o nome de Deus, mas no meio de tudo, na caminhada do dia a dia das nossas vidas, é fazer a vontade de Deus. Como assim? Se desviando do mal. Por que Deus estava falando para esse povo? Porque Deus tirou esse povo do deserto, tirou esse povo do cativeiro, que era o Egito, colocou no deserto para ensinar para eles as leis: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, tudo isso. Mas ficou só nisso? Não.
Depois teve que ter a mudança no coração, porque através das leis, eles tinham que mudar e olhar para o próximo, para o povo, porque o povo, quando estava unido, ninguém conseguia vencer aquele povo. Aquele povo, irmãos, atravessou o deserto, porque eles atravessaram juntos, unidos, num só corpo, com Deus direcionando cada um deles. Aquele povo no deserto aprendeu a andar no tempo de Deus, a esperar o tempo de Deus. Eles já sabiam da promessa da terra de Canaã. Deus já tinha dado essa promessa para eles. Quando eles saíram lá do Egito, eles já sabiam que iam receber essa terra, só não sabiam o tempo que ia levar. A mesma coisa acontece conosco. Você sabe o final do teu tempo para encontrar com o Senhor Jesus? Nós não sabemos. Isso é que é fazer você ter fé, é você caminhar sem saber o tempo determinado por Deus, porque o tempo é dele, e quanto mais tempo levar, glória a Deus, melhor é para nós. Nós vamos aprender mais, nós vamos confiar mais em Deus, nós vamos nos tornar mais espirituais, porque no deserto, você só sobrevive se você for espiritual. A carne no deserto, ela morre, mas o espírito no deserto é fortificado pelo poder da palavra de Deus. Por isso que Deus coloca aquele povo 40 anos, alimentando, espiritual. Toda vez que caiu o maná do céu, é a palavra de Deus que ia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda vez que caía o maná do céu, simbolizava a palavra de Deus alimentando aquele povo. Todas as vezes que vinha a água da rocha, simbolizava a palavra de Deus, matando, saciando a sede daquele povo. Foi por isso que Jesus Cristo, na multiplicação dos pães, o que vocês têm aí? O que vocês têm para ir? Vamos despedir esse povo, porque já está tarde e nós não temos comida para toda essa gente que está aqui. O que vocês têm? 3 pães e 5 peixes. Ah, é? Então me dá aqui. O que Jesus está falando? Quando você, cada um de nós, temos vontade de ajudar, Deus multiplica. Quando vem a vontade, porque ser crente não é só orar, ser crente não é só jejuar, porque isso aqui o povo estava fazendo. O povo estava fazendo, jejuando, o povo estava orando, mas Deus não estava respondendo, porque nas atitudes eles não estavam preocupados consigo mesmo, com ninguém. Eles só queriam fazer ali, fazer a vontade deles. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas e o irmão que está lá precisando de alguma coisa? E aquele necessitado que está caindo? Aí você olha lá na frente, Jesus Cristo veio com a maior da simplicidade, olhando para quem? Para os pequenos, porque o coração aberto é nos pequenos. A igreja é fortalecida através dos menores, daqueles que têm fé de verdade, aqueles que são convertidos, aqueles que os materiais não estão nem aí para o evangelho, não estão nem aí para a palavra de Deus. Jesus Cristo fala lá, quando o rico chega em Jesus, que nós vamos chegar nessa parte, né? Como que eu faço para salvar? Quando Jesus fala, ele vai embora, porque ele não quis esperar, achou que era impossível. Então, o verdadeiro sentido da palavra, se você você olhar além do horizonte, você pode ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Ajudemos de alguma forma, mesmo que seja você orando, ou você pedindo, ou nós pedindo auxílio para Deus, para que nos dê condições para a gente fazer a vontade dEle. O verdadeiro sentido desse povo era trazer todos os que estavam do lado de fora para próximo. Foi por isso que Deus tirou aquele povo, colocou no deserto, mas colocou todos eles junto, um só corpo, uma nação, aprendendo tudo que vinha de Deus para eles, se alimentando, acreditando, vencendo aquela dificuldade, mas todos eles o que? Juntos. Porque quando você faz isso, você começa a colocar um amor dentro do coração que a gente não conhece. Não conhece o amor do Senhor Jesus. É isso que Ele quer que a gente faça. Foi por isso que Deus andou com aquele povo no deserto. Para quê? Para aprender. Mateus 25, 31. Vamos navegar na palavra. Mateus 25, 31.
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha que coisa maravilhosa. Foi por isso que Jesus fez essa obra tão bonita. E será que nós estamos fazendo parte dessa obra de verdade? Eu pergunto para vocês: será que nós estamos sendo verdadeiros com Deus naquilo que Ele tem nos dado, na medida do possível, naquilo que Ele tem feito para nós? Porque você lembra que não importa a quantidade que você tiver, porque quando você está querendo de verdade ajudar aquele necessitado que está caído na rua, aquele bêbado, aquele drogado, não importa a situação, porque um dia estive naquela situação, então eu sei o que é a dificuldade, como é difícil de sair daquela dificuldade. Mas quando nós nos aproximamos para ajudar, a luz do Senhor vem junto, e aí acontece aquilo que aconteceu na multiplicação dos pães. O que vocês têm? 5 pães e 3 peixes. Ou vice-versa, eu sempre troco isso. Só isso não vai dar para alimentar. Os discípulos pensaram assim: não dá para alimentar esse tanto de gente, 5.000 pessoas. Mas vocês têm? Tem, então me dê isso. Quando pegou aquilo, o Senhor Jesus multiplicou, mostrando o que para mim e para você? Ele multiplica nas nossas vidas para que a gente ajude as outras pessoas que estão caídas. O Senhor levanta a gente para você abaixar lá e pegar na mão daquele que está caído e trazer para perto também. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Tanto é que quando Saulo e Barnabé foram levantados em Atos dos Apóstolos, na verdade Barnabé e Saulo, quando foram levantados, uma das coisas que os discípulos falaram para eles: não esquece dos pobres. O reino do céu é para os pequeninos, porque somos nós que o coração vai abrir de verdade para o Senhor Jesus. De verdade, vai ser verdadeiro. Não importa se você às vezes pregar o evangelho e só um vir agradecer, porque Jesus também aconteceu na vida dele. Isso fez ele desistir da pregação? Não. Não importa se as pessoas perseguirem você por causa do evangelho, quando você falar de Deus para elas retrucarem, falam: não, amor, sai dessa vida, vamos para o mundo. Continua firme na palavra, porque as pessoas também perseguiram o Senhor Jesus e também vai nos perseguir. Porque a palavra vai contra aquilo que o mundo está vivendo hoje, e todo tempo que o mundo viveu, foi na época de Roma, foi na época da Babilônia, foi na época de todas as épocas. O mundo é mundo, mas todas as épocas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não mudou no começo e não vai mudar no final. Só que o Senhor quer que a gente continue agora crescendo. Você sabe por quê? Porque quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. É por isso que o Senhor Jesus naquele momento, é por isso que Deus naquele momento não estava dando moral para o jejum e nem para o sacrifício que aquele povo estava fazendo, porque eles estavam vivendo fora da palavra. Eles só iam no templo adorar a Deus, mas fora do templo eles estavam adorando outros deuses, estavam fazendo mal às pessoas, estavam perseguindo, estavam enganando, estavam passando a perna nas pessoas. E o Senhor falou: então isso não é o jejum que eu quero. Para Deus ouvir, nós precisamos de ser verdadeiro. No máximo que nós pudermos é fazer um esforço na vida da gente.
Quando a gente está trabalhando, a gente não se esforça tanto para trazer o pão, para alimentar a família, e a gente não pode esforçar um pouco mais por causa desse evangelho, porque se você não se esforçar, ou se nós não nos esforçarmos pelo evangelho, então nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, não. Nós estamos colocando Ele em segundo ou terceiro. Está colocando sempre o quê? Trabalho, trabalho, trabalho. E Deus fica lá no segundo plano. Coloquemos Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O verdadeiro sentido do evangelho é isso, é aprender. Jesus Cristo podia muito bem estar com uma coroa de ouro na cabeça, ele era o herdeiro, ele é o herdeiro de tudo, porque é filho de Deus, e tudo é de Deus, tudo é dele, o ouro, a prata, tudo, o planeta, as estrelas, tudo. Mas ele veio na maior simplicidade e humildade para mostrar para cada um de nós, é por esse caminho que vocês vão chegar até o reino do céu. É através desse caminho que eu ensinei para vocês, é que as pessoas vão olhar mais cedo ou mais tarde e vão ver a diferença, porque mais cedo ou mais tarde vão falar, mas estão fazendo diferente de tudo, e está dando certo, porque o mais incrível é isso, estão fazendo da maneira de Deus e estão dando certo, porque quando vem a multiplicação, os discípulos tinham dinheiro, o que eles falaram lá? Falou, nós temos aqui, mas o dinheiro que nós temos, vamos gastar tudo com pão, e nós vamos gastar esse dinheiro para dar pão para esse povo? O Senhor Jesus falou assim, espera que eu vou mostrar uma coisa para vocês, vocês estão entendendo, vocês estão preocupados com dinheiro para ajudar as pessoas? Eu vou mostrar, me dá aí os 5 pães e 3 peixes, pegou 5 pães e 3 peixes, e alimentou mais de 5.000 pessoas, e se eles tivessem pegado o dinheiro e colocado nas mãos do Senhor Jesus? Ele tinha multiplicado, não tinha? Porque esse é o verdadeiro sentido da obra. Porque Deus colhe aonde Ele não semeia. E nós precisamos da semente. E quem tem a semente da palavra é o Senhor. Nós temos que lutar para pegar essa semente e continuar plantando no coração de cada um de vocês e daqueles que estiveram ouvindo a palavra, para acreditar, para a fé nascer. E para aprender a confiar de verdade, ou sempre nós vamos ser aqueles meio crentes não é crente de verdade, porque aí o Senhor não vai ouvir as orações. Lucas 16, a palavra de Deus fala assim, Lucas 16, a vontade de Deus. Lucas 16, versículo 1. Havia um homem rico que tinha um administrador. Olha que interessante isso aqui. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Olha que interessante isso aqui, presta atenção. Tendo chamado cada um dos seus devedores do Senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas os faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Ele está elogiando um cara que está passando a perna no patrão, que foi mandado? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, presta atenção, isso é ter fé. Ele está falando assim que Deus levanta pessoas para ajudar pessoas.
Ele levanta pessoas financeiras também, sem você pedir. Vai da vontade de Deus. E aí, quando ele levanta a pessoa financeiramente, ao invés de ajudar o próximo, ajudar aqueles que estão caídos, eles pegam aquilo para eles, retêm para eles e não dão moral para aquelas pessoas. Mas Deus levanta? Claro que levanta. Davi não estava nas malhadas? Quem era Davi? Ninguém conhecia. Davi não tinha nada, cuidando de ovelhas do seu pai. Deus transformou ele em quem? Transformou ele num homem rico, num rei poderoso. Não há limite para aquilo que Deus possa fazer na vida de cada um de nós, mas tudo tem um propósito de Deus, o propósito dele, a vontade dele. Ele não quer levantar você para você fazer a sua vontade, ele vai te levantar para você continuar fazendo a vontade de granjear almas para o Senhor. É isso que o Senhor Jesus está falando. O povo do mundo sabe muito mais aprender a granjear pessoas com dinheiro do que o povo de Deus, porque ele levanta e o povo de Deus se afasta. Levanta e se afasta. Você lembra da parábola do samaritano? Um rapaz estava passando, viu um caído. Aqueles que eram para ajudar, que Deus já tinha levantado, que era o fariseu e que era o levita, que conhecia das leis, que sabia que tinha que ajudar uma pessoa quando tivesse caído, fez o quê? Olhou de um lado para o outro, não viu ninguém, não vou ajudar. Não tem ninguém me vendo, Deus não está vendo? Claro que está. Foram levantados esses por Deus. E aquele samaritano que não tinha conhecimento, não fazia parte do povo de Deus, quando vê aquele rapaz caído, ele para tudo que estava fazendo, ajuda ele, leva ele para um estaleiro, dá o dinheiro para o cara dono do estaleiro para cuidar dele. Ele parou o tempo para ajudar aquela pessoa. Isso fez com que Deus olhasse e visse aquela atitude. E quando faz isso, Deus se agrada. E aí o que acontece? Quando você faz uma oração para Deus, Ele te responde. Quando você pede alguma coisa para Deus, Ele age, Ele transforma. Por que Jesus Cristo fazia tantos milagres? Era porque Ele era Filho de Deus? Também, mas porque Jesus Cristo fazia a vontade de Deus. Jesus estava interligado na palavra de Deus. Quando o maligno ofereceu tudo para ele, te dou todo o reino e toda a glória do mundo para você me adorar. Ele falou, não, só adoraremos a Deus, porque tudo isso é passageiro que vem do mundo, e a palavra de Deus, ela é eterna. É por isso que nós temos que tomar esse cuidado, colocando sempre em primeiro lugar o Evangelho e as nossas ações. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque senão cai. Por isso que Deus, Ele sempre, quando Ele for levantar uma pessoa financeira, Ele levanta sempre, primeiro, pode olhar na palavra, primeiro é espiritual. Enquanto vocês não estiverem alicerçados espiritualmente na palavra, Ele não levanta. Quando começar a levantar, é porque está alicerçado na palavra, sabe o valor da palavra, sabe que aquilo que Ele está entregando nas suas mãos é para ajudar as pessoas, é para ajudar o ministério, é para ajudar aquilo que é a vontade de Deus, não a sua, não a nossa vontade. Isso aqui é uma coisa valorosa nas coisas de Deus. É por isso que o Senhor Jesus falava, levanta, e levantava. Quando Jesus falava, enxerga, e enxergava, porque Ele sabia o verdadeiro valor que era a palavra de Deus. Tinha momentos da sua vida que Ele não tinha nem aonde ele dormir, descansar a sua cabeça. Mas isso fez ele parar o Evangelho? Não, porque ele sabia que o verdadeiro valor é a palavra, é a vontade de Deus. Em Atos 3, mais na frente um pouquinho, Atos 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Bonito isso, né? Jesus Cristo já tinha subido aos céus. Eles tiveram uma caminhada com o Senhor Jesus. Eles estavam pescando no momento que o Senhor Jesus arrastou o barco de Pedro e começou a pregar o Evangelho. Quando o Senhor Jesus fala para Pedro, volta lá e joga a rede. Ele pegou vários peixes, teve que chamar outros barcos. Pedro estava lá também, João estava lá, Tiago e André. Agora você vê os dois aqui numa caminhada agora, não sozinhos, mas com o Espírito Santo de Deus. Jesus já tinha cumprido o seu ministério.
sofrido por nós, levado os nossos pecados. Eles sabiam o valor da palavra. Ela levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Muitas pessoas poderiam ter passado por esse coxo e não deram moral para ele. Por quê? Porque estava abaixo da classe social. Não existe isso no meio do homem. Você vale o que você tem, mas você vê que Deus não olha para o que você tem no bolso. Ele olha para o que você tem no peito. Ele olha no seu coração. É aqui que está guardado o segredo de você guardar o Senhor Jesus, guardar o Espírito Santo, guardar essa palavra. Olha que coisa bonita acontece na vida desse coxo, porque Pedro e João souberam valorizar, souberam andar com o Senhor, aprenderam. Eles não foram chegando e foram 3 anos e meio aprendendo, errando, caindo, levantando, o Senhor Jesus levantando eles, mostrando o caminho. Foi um curso feito 3 anos e meio assim, intensivo, para que aqui nesse momento, esse coxo recebesse esse milagre na vida dele. Aqui a gente aprende uma coisa: o tempo para Deus é diferente do nosso tempo. O nosso tempo pode passar, o tempo de Deus é eterno, eternidade. Às vezes nós pedimos alguma coisa para Deus e às vezes a gente acha que aquilo nunca vai acontecer porque o tempo está passando, está demorando, e Deus fala: no meu tempo acontece, porque o milagre é feito no meu tempo. Se você olhar para trás um pouco, você vai observar que quando Jesus Cristo faz aquele quebra lá no templo, quando Jesus estava vivo, porque o povo estava fazendo da casa de Deus comércio, esse coxo estava lá na porta famosa. Ele viu aquilo acontecer. Quando ele descobre que aquele Senhor Jesus Cristo é o que estava fazendo milagres, o que você acha que ele sentiu no coração? Ele podia ter me curado, não podia? Ele passou aqui, fez tudo isso, eu vi. Fiquei sabendo, eu vi. E por que ele não me curou? Talvez ele tenha feito até uma oração para Deus naquele momento. E às vezes acontece assim na vida da gente. Às vezes a gente ora, pede alguma coisa para Deus transformar ou fazer. E às vezes você acha que Deus não te ouviu. Mas aí você tem que lembrar que Deus sempre ouve e Deus sempre trata no tempo certo de cada um de nós. Jesus Cristo faz aqueles milagres, ele fica sabendo, cura coxos, cura cegos, aquele do tanque de Betesda, ele cura aqueles 10 leprosos, apenas um volta para agradecer, ele fica sabendo, porque ele está na porta da Formosa, onde as pessoas começam a conversar entrando: aquele Jesus está curando muita gente, nossa, nós temos que fazer alguma coisa, e lá vai ele pensando de novo: e eu aqui nessa situação, por que ele não me viu? Por que ele não me viu aqui? Depois ele descobre que Jesus morreu, foi crucificado. Talvez nesse momento ele olha para dentro de si e fala: acabou a minha oportunidade, porque aquele que curava morreu. Depois ele fica sabendo que Jesus Cristo ressuscitou. E aí a esperança renasce no seu coração de novo. Mas depois eles param de falar em Jesus, que agora é o Espírito Santo que desceu sobre esses apóstolos agora.
E quando talvez ele já tenha desistido, porque às vezes nós pedimos algo para Deus e começa a demorar o tempo, e às vezes você até para de pedir, você para de falar com Ele. Mas Deus não esquece desde o começo aquilo que você pediu, desde o começo aquilo que você quis andar com Ele, aquilo que você quis aprender com Ele, se tornar espiritual. E ele continuava nesse mesmo lugar, as pessoas passando para lá e para cá, algumas jogando alguma moeda. Aquela moeda não ia resolver o problema dele, porque no outro dia ele ia estar no mesmo lugar, pedindo da mesma maneira. E talvez o Senhor Jesus tenha ouvido aquela oração dele no começo. Olha o tanto que é bonito. E aí ele manda os seus servos, seus discípulos. Pedro e João vão passando, olham para dentro dos olhos dele. E naquele momento, talvez o Espírito Santo de Deus fala assim: cura, porque ele está pedindo há vários anos que aconteça na vida dele. Pedro e João olham dentro dos olhos e falam: não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo muito melhor para dar para você, que é o nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. A partir desse momento, aquela palavra foi tão poderosa que mudou a vida dele. Agora ele não precisava mais ficar de cabeça baixa esperando as pessoas jogarem algo para ele. Agora ele podia levantar e erguer a sua cabeça, porque ele recebeu aquilo que é mais poderoso, aquilo que é mais grandioso, o nome do Senhor Jesus. E isso nós estamos recebendo aqui também hoje. Isso nós estamos recebendo hoje. Porque o milagre que aconteceu com ele, depois do Senhor Jesus ter passado, também pode acontecer, e acontecerá com cada um de nós aqui. Mas é preciso que nós nos fortalecemos na vontade de Deus. Porque como você viu em Isaías 58, só jejuar e orar para Deus não vai resolver se você não andar de verdade no caminho do Senhor. Ele quer que nós sejamos crentes por completo, fazendo a vontade dele. Se ele falar, você vai para o deserto agora, você fala, amém, glória a Deus, estou pronto, Senhor. Você vai andar sobre as águas, glória a Deus, Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. E para terminar, em 2 Coríntios, a palavra de Deus fala assim, 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, versículo 7, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vós ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo. Deus o sabe, mas o que faço, farei, é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Olha que bonito o que Paulo está fazendo aqui, passando até por dificuldades para pregar o Evangelho para Coríntios, para os gregos. Ele passou dificuldades, mas não deixou de pregar a palavra. Isso é o verdadeiro amor com os irmãos, com o próximo. É quando você faz a vontade de Deus sem pedir nada em troca, sabendo que se você tiver fé, um pão na sua casa vai se tornar vários. Se você tiver fé e tiver um peixe na sua casa, o Senhor Jesus também vai multiplicar. Ele não deixa o seu justo passar necessidade, passar dificuldade, porque Ele é por nós. E olha o que esse Paulo passou para aprender isso. Foi quase morto, de tanto que ele levou pedrada, mas o Senhor Jesus o continuou mantendo vivo para continuar pregando a palavra de Deus, porque ele realmente fazia
a vontade de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Fazer sempre a vontade de Deus, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele nos ouve e Ele nos supre as nossas necessidades, e Ele nos mostra o caminho que Ele quer que nós tomemos para granjear mais almas para o Senhor. Ele nos dá condições, Ele nos levanta espiritualmente, depois Ele nos levanta financeiramente para ajudar aqueles que estão caídos, e esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. É por isso que aquele povo, naquela situação, o Senhor não estava ouvindo o seu jejum e as suas orações, não estava recebendo, porque eles pararam de fazer a vontade de Deus. Por isso que eles foram para a Babilônia ser exilados. Não façamos como eles, façamos como Paulo, como Pedro, como João e como todos esses grandes homens que deixaram a sua caminhada para a gente aprender com eles e não cometer os erros que os outros cometeram, porque Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Amém? Glória a Deus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar apresentando o nosso lar, nossa família, apresentar os nossos propósitos diante de Deus nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, diante de Ti nós apresentamos, ó Pai, os irmãos que não puderam vir, apresentamos a nossa família, a nossa parentela, apresentamos as nossas obrigações que temos que cumprir durante a semana. Papai querido, que desde já o Senhor venha alcançar cada um nesta noite, com a cura, com a libertação, com a transformação e com a paz do Senhor. Papai querido, e que o Senhor venha adiante de nós, em tudo que nós iremos fazer, quebrando as barreiras, quebrando os impedimentos, lançando por terra toda palavra contrária, toda perseguição, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor nas nossas vidas. Papai querido, abençoa os irmãos que estão conosco nesta noite, com as bênçãos sem medidas do Senhor, abrindo porta onde não tem porta, suprindo as necessidades materiais e espirituais. Abençoa cada um que nos ouviu nesta noite, alcança com a Tua paz, com o Teu refrigério, alcança com a Tua cura e com a Tua libertação nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Suas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos por essa oportunidade de vida, de estarmos aqui reunidos nesta noite, em nome de Jesus. Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.